Graça e paz a todos, amém. Muito obrigado, pastores, pela honra de estar aqui, ainda mais nessa noite festiva, parabéns, 34 anos. Eu tenho uma filha com 34 anos, e eu estou sempre dizendo para ela, pergunta, pai, como eu estou? Eu disse, está melhorando, vai dar tudo certo. E ela diz, pai, o que eu devo fazer? Eu digo, cresça de forma adequada e deixe que o Senhor complete o resto. Então eu estou sempre conversando com ela. Ela diz, pai, mas tem algumas coisas na minha cabeça que não está fácil. Eu digo, é a idade. Pastores da Assembleia de Deus, que bênção vê-los. Uma menina ali, que eu conheço já há algum tempo. Amém, queridos? Queridos, eu não vou me delongar mais nas saudações. Eu queria, nessa noite, compartilhar uma palavra contigo. E ela está lá em Mateus, no capítulo 1. E eu sei que ao ler, você vai achar um pouco estranho. Mateus capítulo 1, do verso 18 em diante. Queria compartilhar e dizer que Deus colocou uma palavra no meu coração chamada novos começos. Eu vou explicar por quê. Mateus capítulo 1, verso 18 em diante, diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Pai, continua falando conosco, agora pela tua palavra, que o Senhor fale e não eu, e que os nossos corações estejam, Deus, prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém? Querido, quase sempre, quando eu estou e sou convidado para compartilhar uma palavra, isso é coisa minha, eu sempre procuro ver evidências da parte de Deus, para me confirmar a palavra que Deus colocou no meu coração. Faço sempre isso. Às vezes eu escolho, através das canções que são ministradas, o Espírito Santo vai confirmando ao meu coração o que eu quero falar. Às vezes, antes mesmo de chegar ao local, numa conversa preliminar com alguém, eu vejo Deus também, quero escutar Deus falando, e outras maneiras. E nessa noite, algo me falou naquilo que Deus já tinha ministrado no meu coração para trazer aqui nessa noite. Eu confesso que foi a primeira vez que eu abri a página da Igreja de Cristo do Rio Formoso nesse ano. E quando eu abri a página de vocês lá, estava uma frase na foto do pastor Edgar. E nessa frase estava escrito embaixo, Igreja de Cristo Rio Formoso, lugar de recomeços. Eu não sei que data, eu não olhei a data, quando eu me inteirei com essa frase, lugar de recomeços. E nesse momento Deus trouxe ao meu coração a confirmação, e é por isso que nessa noite, nesse tempo em que a igreja está confirmando o Deus que traz vida, eu quero falar sobre novos começos. Eu acredito em novos começos com Deus todo dia. Eu acredito que uma igreja tem que ter novos começos com Deus todos os dias. Querido, baseado nesse texto aqui,
que previamente parece também não ter muito com aquilo que você pode estar pensando que vou falar. Eu quero falar que às vezes, quando nós projetamos, quando nós sonhamos, né? E quando nós profetizamos algo que nós imaginamos que queremos ter para a nossa vida, nesse momento em que nós fazemos isso, nós procuramos, de alguma forma, ter experiências, para que o Espírito Santo possa trazer confirmação ao nosso coração. Toda vez que sonhamos com algo novo na igreja, toda vez que sonhamos com esse tempo em que Deus traz vida e vida nova para a igreja, nós acreditamos que nós vamos viver um tempo em que tudo vai se confirmar. E isto é verdade de certa forma, porque quando a igreja abre a boca para profetizar, quando a igreja abre a boca para falar dos seus sonhos, quando a igreja abre o coração para que os sonhos se instalam, nós temos que ter a fé confirmada de que Deus vai realizar de verdade. Amém? Isso é verdade, mas às vezes nós não entendemos como isso vai acontecer. Às vezes é difícil entender como vai decorrer esta caminhada, como é que nós vamos chegar lá, nesses novos começos, nesses novos sonhos, nessas novas profecias que Deus liberou através da nossa vida. Então, eu quero falar hoje através deste momento aqui, do nascimento de Jesus, mas não quero falar sobre Jesus, quero falar sobre José. Como representante da igreja, nessa noite aqui, eu quero usar a vida de José. Querido, essa situação de José aqui, ela é assustadora. É uma batalha. Se você bem ler, José passou por uma batalha. Estava prestes a acontecer algo novo na vida dele. E ele começa a sonhar como todos nós. E ele não entende o que vai acontecer. Ele só sonhou, ele só desejou ter um tempo novo. A Bíblia diz aqui que era um tempo do seu casamento. E José tem toda aquela expectativa que todos nós temos com aquilo que é novo, mas, de repente, José está entre dois caminhos, a incerteza e a fé. Ele sonhou, ele projetou, ele acreditou, mas quando ele entrou no projeto, incertezas e fé estavam lá naquele caminho. Isso não aconteceu só com José, isso acontece com todos nós. Qual foi a história de José? José era um cara mais ou menos de quase 40 anos. E ele então namora uma moça chamada Maria aqui. E é mais ou menos, ela tinha uns 14 anos. Olha como é que estava se desenrolando. Eu encontrei alguém, eu projetei me casar com alguém, eu sonhei num projeto. E agora José está nesse projeto, tudo está indo bem. O contrato está feito entre as famílias. Eu imagino que os convites daquela época, né, não sei como era feito, mas os convites já tinham sido desenvolvidos entre os convidados. Havia uma adrenalina muito bonita naquele projeto novo na vida de José. E todo o preparativo estava pronto. E José estava esperando esse novo começo na vida dele. José estava ansioso para colocar as mãos naquilo que estava prometido no seu coração. E aí José está com tudo pronto, todo mundo está sorrindo, o projeto está caminhando direitinho, mas de repente cai uma bomba no sonho de José. De repente, atravessa algo que José não esperava. Eu não sei se você já viveu isso, eu creio que sim. Eu creio que cada um de nós aqui, como igreja, como pessoa, já sonhamos alto. Estamos sonhando alto ainda. Eu creio que a Igreja de Cristo em Rio Formoso está sonhando muito alto nesses dias, amém? Isso é gostoso demais. E eu sei que você já viveu. Eu sei que você está sonhando, projetando. Eu sei que você está lutando por preservar aquilo que está no seu coração nesses dias. A Igreja de Cristo Rio Formoso está aqui andando. E de repente, José estava ali também no seu projeto, andando quando mandava o figurino. E a gente pensa o seguinte: se a gente está andando tudo certinho, se o sonho está indo certinho, se os preparativos estão indo certinho, é porque rapidinho vai acontecer o projeto. E nem sempre isso acontece. José
estava esperando um tempo perfeito, um começo perfeito, uma caminhada perfeita, mas uma bomba veio no projeto dele. Eu queria falar com você exatamente sobre esse momento. O momento em que os nossos projetos saem do jardim e vai para um lugar de insegurança. O momento em que os nossos sonhos de recomeço saem da esperança, da alegria, e passa por um momento em que vai entrar um caminho de clamor e um caminho onde a fé será provada. Eu quero dizer para a Igreja de Cristo do Rio Formoso que esta fé desta igreja vai começar a ser provada de maneira muito intensa daqui para frente. Muito intensa. E José está ali, a bomba acontece. E aí entra o quê? José tinha fé? Tinha. José acreditava no projeto? Sim. José acreditava que aquele começo na vida dele seria ótimo? Sim, querido. Mas agora ele está entre a fé e a incerteza. Ele está entre a fé e a incerteza. Imagina, todo o preparativo ali pronto. De repente Maria chega para José e diz: eu estou grávida. Como assim? Não estava no script. Não estava naquilo que nós sonhamos. Eu estou grávida. E José sabia. Na época de José, uma mulher virgem que chegasse e dissesse: olha, eu estou grávida, e alguém que fosse casar com ela, ficasse com ela, os dois eram apedrejados até a morte. José sabia disso. Era a lei da sua época, querido. E então a Bíblia diz que José, não querendo expor Maria, pensa em desistir do projeto. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja amada, vai haver momentos nesse novo tempo que Deus está dando para vocês, momentos em que vocês passarão por um teste. Qual é o teste? O teste de desistir daquilo que sonhou, daquilo que projetou, daquilo que está esperando. Vocês vão passar por esses testes. Todos os sonhos dessa igreja estão no coração de Deus, eu creio nisso. Mas Maria conta para José algo que ele não estava esperando. Imagina a cabeça de José. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu abafo o caso? Eu vou embora? Eu deixo o projeto para trás? E cá para nós, meus irmãos, nesses momentos, a incerteza bate na nossa porta. A incerteza vem dizendo: você sonhou, mas não vai acontecer. Você quer um novo tempo, um tempo de vida, mas não vai acontecer. Você profetizou, mas não vai acontecer. E há momentos naquilo que nós queremos como recomeço, que a gente passa pelo caminho da dúvida. A gente às vezes até diz para Deus: eu não sei você, mas eu já tive começos lindos sonhados com o Senhor, e chegou um momento que eu disse: Deus, não dá para mim, esse projeto não dá mais para mim, eu não dou conta mais desse projeto, eu não consigo continuar mais nesse projeto, não dá para firmar mais. Deus, eu comecei a sonhar com começos novos, com coisas novas na minha vida. Eu até tinha ensaiado uma música de adoração para dar ao Senhor, mas agora caiu uma bomba, Deus. Eu não sei mais como louvar, eu não sei mais como pensar, eu não sei mais como fazer. Isso acontece conosco. E tem momentos, queridos, que parece que ter fé em Deus parece não dar resultados. Tem horas que parece que ser fiel àquilo que Deus prometeu num novo tempo, num novo começo, parece que não é projeto para nós. Tem momentos que a gente diz: o que eu profetizei foi num momento de euforia, eu não acredito mais no que eu profetizei. Mas eu quero te dizer, Igreja de Cristo em Rio Formoso, e você que está aqui, não há euforia na boca do povo de Deus. Tudo aquilo que o povo de Deus profetiza veio do Espírito de Deus, porque alguém que tem um Senhor só profetiza pelo Espírito de Deus. Mas há momentos que a gente não acredita. Por quê? Porque a incerteza atravessa o caminho do projeto. Há bombas que vêm.
como veio na vida de José. A Bíblia diz que José balançou. Eu quero dizer para você que vai haver momentos que vocês vão balançar. Pastor, que mensagem é essa? Vai haver, querido. Vai haver momentos em que você vai pensar que não vai dar certo aquilo que Deus quer fazer nesse novo tempo aqui. Vai haver momentos em que você vai estar como José. Será, queridos? Tem algum tempo que eu prego a palavra. Eu já vi muito sonhador desistir. Eu já vi muita gente que profetizou bênção desistir da sua bênção. Eu já vi muita gente pular do barco. Eu já vi muita gente esquecer daquilo que Deus falou. Mas eu já vi muita gente também dizer: a minha fé não está naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu creio. E eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida aqui, que você não vai viver esse novo começo de Deus neste lugar por aquilo que você vai ver. Vai haver muita incerteza, vai haver muito trovão, vai haver muita tempestade, mas vocês estarão debaixo das asas do Senhor, porque é lá que a nossa fé vai estar. Eu quero dizer para você que vai balançar, mas nós vamos continuar dizendo e acreditando, ainda que a terra se abale e que os montes saiam do lugar, todavia eu confiarei no Senhor. Amém. Eu confiarei no Senhor. José estava ali, a Bíblia diz que José não saiu do projeto. Por quê? Porque José ouviu a voz do Senhor. Amado, toda vez que você sonhar, que você profetizar, que você acreditar num novo tempo de Deus, não importa o que vai acontecer, espere o Senhor falar com você. Não saia do projeto. Eu estou sem confiança, pastor. Espere o Senhor falar. Pastor, eu estou com algumas incertezas no meu coração se Deus vai trazer esta nova vida, esse novo começo para nós. Espere o Senhor. Sabe, uma das coisas que fez José ser abençoado naquilo que ele sonhou, naquilo que ele profetizou, naquilo que ele calculou, naquilo que ele esperou, é que José, no momento da incerteza, ele não falou. Quem falou foi o Senhor. Entenda isso. Na hora que você tiver qualquer incerteza a respeito do que Deus quer fazer neste lugar, não é você que fala, é o Senhor que fala com você. E a Bíblia diz que o Senhor veio na vida de José. De madrugada o Senhor enviou o mensageiro para José. E o mensageiro falou com ele. E José estava inseguro. José estava vacilante talvez. Mas quando a voz de Deus chegou, tudo se reanimou. Eu quero dizer que em dias que você estiver indeciso, se você ouvir a voz de Deus, antes de qualquer decisão, toda a incerteza vai cair por terra, no nome de Jesus. Amém, queridos? E eu quero compartilhar aqui, rapidinho, na pessoa de José. Pastor, como é que nós fazemos? Nós aqui na igreja estamos crendo que Deus vai trazer vida nova para cá. Nós estamos crendo no novo recomeço de Deus todos os dias. O que fazemos, pastor? Como devemos nos comportar até que tudo aconteça? Primeiro, baseado em José, querido, sempre haverá momentos e assuntos inconvenientes que fugirão do seu controle. Preste atenção. Sempre haverão assuntos inconvenientes que fugirão do seu controle. Na hora que Maria falou para José sobre a gravidez, foi um momento inconveniente, foi um pior momento para José e para os seus sonhos. Mas acredite numa coisa, José não estava entendendo. Maria deu uma notícia que Deus havia dado para ela. Escute isso. José não entendia. José tinha como pior momento, mas para Deus não há pior momento para o seu povo. Para Deus não há pior notícia para o seu povo, irmão. O que nós falamos é passível de mudanças.
é passivo de influências negativas, é passivo de incerteza, mas aquilo que Deus decidiu a nosso respeito não vai mudar. José não estava entendendo, será que o meu sonho foi embora de novos começos, de novos dias, de vida nova? Será que os meus sonhos não vai dar certo? Eu estou passando por um pior momento, mas não era para Deus, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que nós pensamos que é pior, não pode ser pior quando é da parte de Deus. E era da parte de Deus que José estava recebendo uma notícia. Então eu quero dizer para você o seguinte: Deus não tem compromisso com cara bonita de notícia, nem com cara feia. Deus tem compromisso é com a sua palavra. E Ele deu a palavra para Maria, ainda que José não entendesse, Ele estava ali. Então nos piores momentos que vocês passarem aqui, de assuntos, de bombas inconvenientes, que vai fugir do controle de vocês, lembre-se, o que Deus falou, está falado. Era o pior momento para José, mas era o melhor momento para Deus criar um projeto maior. Olha que coisa, a gente recebe algumas notícias, irmão, que parece que quer cancelar tudo que nós sonhamos. Mas Deus tinha um projeto maior para José do que o que ele estava sonhando. Sabe o que acontece conosco? Devemos continuar sonhando, mas nunca nos esquecermos que os nossos sonhos não são maiores do que os sonhos de Deus para nós. Não são maiores. Então quando José pensou, o meu sonho acabou, Deus disse não. Para José o tempo estava inconfuso, as coisas estavam inconvenientes, fora do controle, mas não estavam fora das mãos de Deus. Está entendendo isso? Quando vocês aqui, que estão entrando no novo começo, tiverem notícias inconvenientes sobre tudo que vocês querem sonhar e fazer neste lugar, lembre-se, o que foge das nossas mãos, não foge das mãos do nosso Deus. Está nas mãos dele. O sim e o amém está na mão do nosso Deus. Amém? Então não se preocupe quando alguma coisa fugir do seu controle. Amém, pastor Edgar? Não se preocupe quando alguma coisa você não puder resolver. Não se preocupe quando em algum momento você não entendeu o que está acontecendo. Haverá esse momento em todos os nossos projetos. Mas para Deus, queridos, é o momento dele ampliar o que você não esperava. Preste atenção. José dizia, é o momento do fim. E Deus dizia, é o momento de eu ampliar o que você não está vendo. Em tempo de inconveniência, creia, não é um momento de fim, é um momento em que Deus está ampliando aquilo que você não está vendo. Amém, igreja? Deus estava ampliando. Jesus estava para nascer. José não estava entendendo isso. Eu gosto disso, querido. Durante esses anos que eu tenho pastoreado, eu tenho falado para mim mesmo, quando aquilo que eu sonho, quando aquilo que eu quero para a igreja, aquele tempo novo, aquele tempo de vida que eu quero que Deus traz para a igreja, quando o inconveniente chega, alguém diz, pastor, o que vamos fazer? Nada. Para onde vamos? Para lugar nenhum. Vamos retornar? Não. Pastor, para trás está mais fácil. Nunca para trás está mais fácil. Porque o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. É sempre para frente. E as pessoas dizem, por que o Senhor fala isso? Eu digo, porque eu sei que quando o que é falível para mim é o começo para o meu Deus. Pastor Edgar, é um começo lindo de Deus para a sua vida nesse lugar. Pastora Cátia, segura o pé. Porque muita coisa vai acontecer aqui, mas nunca se esqueça, é Deus quem estabelece. Igreja é Deus, então não faça nada, espere no Senhor, quando o inconveniente chegar no seu projeto. Amém? Segundo, queridos, José estava ali,
Um momento difícil, um momento de recomeço. Quando as incertezas, escute isso, atravessarem o caminho da fé, não mude a profecia, não mude o seu tratado com Deus. Amém? Quando tudo parecer que não vai dar certo, não mude o seu tratado com Deus. O que segura o tempo novo que nós queremos não são as respostas que nós desejamos, mas o tratado que temos com Deus. Segure o pé no seu tratado. Você crê que Deus vai fazer coisas novas nessa igreja? Quem crê? Você crê mesmo? Levanta a mão, se balança comigo. Você crê? Quem foi que falou? Foi o homem ou foi Deus? Então você tem um tratado com Deus. Senhor, eu creio que o Senhor falou sobre nós e falou bem nos céus. Então o que interessa é o que eu e o Senhor tratamos naquilo que o Senhor vai fazer. José não estava entendendo, mas Deus tinha um tratado com José. José não estava entendendo, mas Maria já tinha entendido o que ia acontecer. Deus não mandou nenhum aviso prévio para José da mudança. Deus não revelou nada para ele no começo. A cabeça de José não estava vendo nada, amados. Estava um choque só. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é para você entender muita coisa que Deus vai fazer. Que isso, pastor? Não. Amado, tem coisas que Deus vai fazer neste lugar que você não vai entender e nem precisa entender. Ele é Deus, tudo está na mão dele, está no controle dele, nada foge dele. Apenas glorifique, Senhor. Não entendo, mas eu confio. Eu confio. E o que aconteceu com José foi isso, querido. Ele estava ali e quando Deus falou com ele, ele confiou. Mudanças, choque. Quando você não entender, você diga, Senhor, mas mais nada. Diga, mas a minha Bíblia afirma que entre a incerteza e a fé, eu fico com a fidelidade da tua palavra. Amado, quem quer começos novos, quem quer a vida que Deus traz, ele tem que entender o seguinte: entre a incerteza e a fé, eu fico com a fidelidade da palavra de Deus. É nela que está a minha vida, eu não arredo o pé. Olha o que diz rapidamente aqui, eu quero ler para vocês, Salmo 112, verso 6. Olha o que diz aqui, diz: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. O justo jamais serão abalados, para sempre será lembrado a vida dele. Então José estava ali. Você vai ter um momento aqui que você vai estar como José. Sabe por quê, querido? Porque nós somos previsíveis, né? Somos previsíveis. Esses 2 anos que nós passamos aí de encrenca com essa doença, nos mostrou tanto que a gente é previsível. Nós temos a mania de cálculos matemáticos, né? Não temos? Não, eu sonhei assim, eu profetizei assim, eu desejei assim, então vou fazer meu cálculo aqui. Nós temos essa mania. Nós somos esses seres naturais. Mas o Senhor não é assim. O Senhor vai nos provar, seja nos choques, seja nas coisas inesperadas. Deus vai nos provar. E o que é que Deus quer provar para nós quando nós sonhamos com novos tempos? Ele vai provar se a palavra dele não é meramente uma escrita para poder satisfazer os nossos prazeres, mas a palavra dele é aquilo que tem que estar na nossa vida, gostando ou não, querendo ou não, sendo bom ou não vendo ou vendo, qualquer jeito, querido, que Deus quer provar o seguinte: a minha palavra é a verdade, a minha palavra é a palavra final nesta igreja. Eu quero saber sobre isso. Deus queria saber como estava o coração de José. Será que nos dias difíceis nós vamos adorar? Será que quando os sonhos que Deus tem para este lugar não for do jeito que a gente quer, será que a gente vai fazer um culto aqui com cara de culto fúnebre? Não, não vamos fazer, querido.
Nós adoraremos o Senhor de qualquer maneira, seja em dias bons, em dias amargos. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, para todos sempre seja exaltado o Senhor. Você quer sonhar? Acredite numa coisa: todos os dias será um tempo de prova. Que prova é essa, pastor? Se nós cremos naquele que prometeu o que estamos esperando. Terceira coisa que eu quero falar para você, sonhador. Você que está esperando um tempo novo de Deus para este lugar. Quando as incertezas, escute isso, tentarem mudar a sua fé, depois de se lembrar de Deus, de quem você tem que se lembrar, da sua postura, do seu posicionamento e da linhagem que você pertence. Preste atenção nisso. Quer ver o que Deus vai fazer neste lugar? Você precisa ter certeza da postura que você tem, do seu posicionamento naquilo que Deus prometeu e acreditar de que linhagem você é. José estava ali, queridos. E José não era um qualquer. A Bíblia diz que José era um homem justo. José fazia parte, eu vou falar para você, e você vai falar para você mesmo aí. José, eu, você, não somos qualquer um. Eu, você e José não somos um João ninguém. Eu, você e José não somos forasteiros. Eu, você e José, como diz o livro de Efésios capítulo 2, verso 19, nós somos da linhagem de Deus, nós somos a família de Deus. Amado, quando nós sabemos de que linhagem somos, a gente vai para frente naquilo que a gente espera. De que linhagem você é? José não era de uma geração fracassada, você também não. Você é da geração de Cristo Jesus, o Senhor, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É dessa linhagem que você é, de um povo que sempre tem o novo do Senhor e que o passado de fracasso já foi apagado na cruz. Amém? Pode aplaudir Jesus, querido. Você não é qualquer um, você tem um destino. O anjo chega e diz para José o quê? José, filho de Davi. O que o anjo estava dizendo para José? José, você não é qualquer um. Igreja de Cristo de Rio Formoso, vocês não são qualquer um. Vocês são de uma linhagem santa. Povo escolhido de Deus, nação santa, para satisfazer os projetos de Deus. Deus sabe disso. Então continue sonhando, continue acreditando num tempo novo, num Deus que traz vida, porque você tem que entender o seguinte: Deus tem promessa para aqueles que são da linhagem deles, e Ele vai cumprir todas elas. Amém? E eu quero dizer para você o seguinte, eu concluo dizendo para você o que o anjo disse para José. O anjo chegou para ele e disse: José, você não é qualquer um. E José, o que vai nascer de vocês também não é qualquer um. A geração que vem representada por vocês não é qualquer geração. E ele diz: sabe qual é a sua geração? Vai nascer de Maria algo que procede do Espírito Santo. Ela vai dar luz. E o que vai gerar a partir de você, José, escute. O que vai gerar a partir de você vai ser a resposta que o mundo espera. Igreja de Cristo Rio Formoso, o que Deus está gerando aqui vai ser resposta para essa geração.
Escute isso. Deus dará uma resposta por aquilo que está sendo gerado e que vai nascer aqui nesses novos dias deste lugar. Deus disse: José, fique firme, porque o que vem da tua linhagem será a solução que o mundo precisa. Olha que coisa linda. Sonhou, profetizou, passou dias difíceis, dias de incerteza, mas ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus e descobriu que no meio de tanta luta, Deus estava presenteando a geração de José com a solução do mundo. Querido, é assim que Deus faz. Eu quero coisas novas do Senhor. Fique firme, porque Deus, quando terminar a obra, Ele vai presentear não só esse bairro, mas vai presentear Goiânia e Goiás com aquilo que Deus está dando para vocês aqui. Creia nisso. Amém? Ele disse: olha, vai ter alguém que vai salvar o seu povo. Olha que maravilha. O fim da luta, o fim da incerteza, o fim das tempestades, o fim de tanta coisa contra aquilo que José queria, um novo começo. Lá no fim, Deus diz: José, passou tudo, e agora o que tem em você e Maria é solução para o mundo. Agora o que tem em você e Maria é aquele que vai unir o povo. Agora o que tem em você e Maria é Emanuel, Deus conosco, é Deus entre nós. Aquilo que você lutou e sonhou, trouxe um Deus presente na sua geração. Novos começos é assim, queridos. E muita coisa no meio. Mas o fim sempre é do Senhor. E sempre é favorável. Eu quero nessa noite deixar essa palavra para você. Sonhe. Sonhe os sonhos de Deus para este lugar. Profetize novos tempos para este lugar. Acredite, tudo está nas mãos de Deus. Seja sensível quando você tiver com incerteza. Abra os seus ouvidos para ouvir o Espírito de Deus falar com você. Obedeça o que Ele falar e se prepare para o grande presente que Deus vai dar dessa igreja para o mundo. Se prepare, porque será grande o presente que o Senhor vai dar através de vocês. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Você tem sonhado? Quantos aqui têm sonhos novos com o Senhor nesses dias? Você tem sonhado, queridos? Pois hoje Deus está te dizendo: eu vou fazer na sua vida como fiz na vida de José. Eu vou te provar, mas eu vou te abençoar. Eu vou permitir que você passe dias de luta, mas também eu vou permitir que você veja a minha presença nesses dias. E eu vou, no fim de tudo, fazer com que vocês tenham um grande presente para essa geração de hoje. Depois de tudo, o maior presente veio através de José e Maria. Eu quero que você creia nisso. Nós vamos orar incessantemente para que você que está nessa casa saiba que se Deus te plantou aqui, é porque o Senhor vai te usar aqui. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos em tempo de novos começos. E nós acreditamos em tudo que o Senhor tem prometido para esta casa. Tudo que o Senhor tem falado através dos teus filhos neste lugar é verdade. Tudo que o Senhor disse que essa igreja poderia sonhar, então ela pode sonhar. Ó Deus, nessa noite, Tu és o Deus que traz vida. Tu não és o Deus de mortos, Tu és Deus dos vivos, daqueles que permanecem vivos no Senhor. Pai, assim como foi com José,
Ó Deus, que enfrentou dias difíceis, mas que também enfrentou dias, ó Pai, em que a voz do Senhor o alcançou de maneira maravilhosa. Eu quero declarar sobre esta casa, que haverão dias, ó Pai, muitos difíceis na terra, mas nesses dias, serão os dias que mais o Senhor vai falar com esta igreja. Serão dias em que os anjos do Senhor descerão dos céus para trazer notícia nova do Senhor, para tirar toda a confusão da cabeça de alguém neste lugar e para confirmar que eles podem ficar firmes, porque aquilo que o Senhor prometeu vai nascer para a glória do nome do Senhor, Pai. Vai nascer neste lugar aquilo que o Senhor prometeu. Deus, eu abençoo o teu povo nessa noite e declaro, Senhor, nos ajude nessa caminhada, nos ajude nesse novo começo e nos faça mais que vencedor, porque a tua palavra diz que somos, e que a graça do Senhor seja sobre cada um nessa casa, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você pode aplaudir Jesus?